Bom, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Algumas versões falam: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Algumas estão escritas entendimento, mas a vossa mente. Senhor meu Deus, Pai querido, eu te agradeço mais uma vez por estarmos aqui na tua presença. Peço a direção do teu Espírito Santo que venha falar aos nossos corações de uma forma simples, sublime, como era a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, fale aos corações de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós falamos da nossa maneira de pensar, e recentemente eu li uma frase, e essa frase estava escrita assim, que a pessoa, quando ela descobriu que a prisão que ela vivia era a prisão da mente dela, ela se libertou e passou a ter uma vida melhor. Quando ela se libertou da prisão que ela vivia da própria mente, ela passou a ter uma vida mais abundante. Como a nossa mente nos aprisiona, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós percebemos as coisas, percebemos o mundo à nossa volta, pode nos proporcionar um lugar fixo ou pode nos proporcionar um lugar de crescimento. A maneira como nós pensamos. E o apóstolo Paulo, ele preocupado com a maneira da igreja estar pensando sobre a vida cristã, ele faz um apelo para a igreja. Ele se dirige à igreja e fala assim: eu rogo a vocês que apresentem vossos corpos. E quando ele fala de corpo, ele fala de mente, alma. Mente, alma, corpo, espírito, ele está falando na sua integralidade. Porque ele está falando de sacrifício. Ele não estava falando apenas do sacrifício do corpo e a sua mente está distante. Muitas vezes o nosso corpo está tranquilo. Você pode estar revestido daquilo que a sociedade bate palma. Você pode estar dentro de um terno, você pode estar dentro de uma roupa decente, você pode estar dentro de uma roupa adequada socialmente, mas a tua mente, ela pode estar distante. Ela pode ultrapassar as paredes espirituais. Ela pode quebrar as barreiras e as fronteiras da santidade. Porque a tua mente, ela vai devagando, ela vai criando cenários, vai criando floresta, vai incendiando lugares, tudo pela nossa mente. E a nossa preocupação não é apenas com a aparência. A nossa preocupação não deve ser apenas com a nossa aparência, aquilo que é visível aos olhos humanos. Porque nós temos que ter uma outra preocupação, é saber aquilo que está passando na nossa mente e se aquilo realmente condiz com o pensamento de Deus. Se aquilo realmente condiz com a vontade de Deus. Porque Deus é o único que sonda os nossos pensamentos. O diabo não tem poder de sondar o seu pensamento. O diabo não tem poder de adivinhar o seu pensamento. Esse dom ele não tem. Esse dom da onisciência do conhecimento ele não tem. O diabo não tem isso. O diabo não pode estar em mesmo lugar como Deus está em todos os lugares e conhece todos os lugares. Então a nossa mente, ela é prescrutada, ela é examinada pelo nosso Deus. O próprio Jesus disse. O próprio Jesus falou sobre a forma de nós pensarmos. Se a tua mente te acusa, o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele fala: se a tua mente te acusa, não faça. Então, olha o poder da nossa mente, dessa auto-observação sobre nós mesmos. A autorresponsabilidade de pensar sobre nós mesmos. Então, nós temos uma mentalidade. E essa mentalidade pode mudar a nossa realidade. Ela pode dizer sobre a nossa existência.
Então, a maneira como você está vivendo hoje, a maneira como você está pensando hoje, determina a sua realidade. O que é a sua realidade hoje? Ela é a somatória dos seus pensamentos. Você está se vestindo hoje, você está aqui hoje, porque você pensou, você registrou isso, você trouxe para a sua vida pessoal, e aí você quis materializar isso através de quê? Da sua presença aqui. Então, as consequências que nós temos, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos buscar como resultado em nossas vidas, tudo depende da maneira como nós pensamos em alcançá-los. Então, o apóstolo Paulo estava muito preocupado com a questão do pensamento da igreja. A igreja poderia estar lá fazendo todos os seus rituais, os ritos de cantar, de louvar, de salmodiar, de colocar a sua oferta, de abraçarem uns aos outros, cumprimentarem uns aos outros. Mas aquilo não era suficiente para colocar essa pessoa lá no céu. Porque Deus não está querendo apenas mudar o nosso comportamento. Comportamentos são transformados a cada momento, independente daquilo que eu acredite em Deus ou não acredite. Porque tem pessoas que, vamos botar aí, o cigarro. Tem pessoas que não fumam, mas, no entanto, não são crentes. E não fazem nenhuma crença direcionada para Deus. Tem pessoas que não bebem, não se embriagam, e, no entanto, não são cristãos. Elas têm outras religiões, e nem religiões têm, alguns são ateus. Tem pessoas que são puras na sua maneira de ser em sociedade, mas, no entanto, não acreditam em nada. Então, Paulo estava dizendo que o pensamento é um fator muito importante para que eu e você possamos prestar muita atenção e ingressar nessa linha de pensamento cristão que ele está implantando aqui. O que ele vai dizer é o seguinte, que a nossa vida é totalmente baseada de acordo com a nossa mentalidade. Daí ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Por quê? Porque o nosso mundo, ele tem uma maneira de pensar. E muitas vezes eles querem subjugar você. Eles querem colocar isso para você pensar da mesma forma. É como eu falei agora no início do culto. Por que a gente fala de família sagrada? Por que a gente tem família e hoje as pessoas estão querendo defender a família sagrada, a família? Por que nós queremos defender se uma coisa que já é sagrada? Daqui uns dias vão ter que levantar e dizer assim, eu quero defender Jesus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é filho de Deus. Ele não precisa, ele é o filho de Deus. Ele é o nosso Deus. Ele foi aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você e por nós. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Será que haverá algum tempo que nós vamos esquecer disso? Será que haverá um tempo em que nós não acreditaremos e terão que se levantar pessoas para dizer que foi Jesus que morreu na cruz? O que está acontecendo muitas vezes é que algumas mentiras estão sendo colocadas como grandes verdades. O que está acontecendo é que as pessoas estão levantando falsas comunicações e essas falsas comunicações repetidas reiteradamente passam a tomar sendo verdade dentro do povo, dentro de um espaço coletivo, e nós passamos a acreditar na mentira, repetidas várias vezes, e a verdade que está implícita na palavra, que nós abandonamos a palavra, ela se torna mentira entre nós. Por isso que Paulo está dizendo aqui que existe um princípio cristão de renovação da mente. Porque se não houver uma mentalidade que determine a minha ação, e essa mentalidade e essa ação ela tem que estar direcionada naquilo que está no princípio da palavra de Deus, eu estou perdido porque eu estou pensando como o mundo pensa. Porque o pensamento do mundo não vai te levar para o céu. Então a nossa direção, a nossa mentalidade é a somatória de tudo aquilo que nós acreditamos. Quais são suas crenças hoje com relação à sua vida com Deus? O que te sustenta hoje na tua regra de fé? Você fala assim, pastor, eu creio no batismo do Espírito Santo. Amém, também creio. Eu creio nos dons de línguas. Eu também creio. Eu creio na unção de Deus sobre nossas vidas. Amém, eu creio. Agora, não basta crer. Porque o diabo também acredita nisso. O diabo tem conhecimento disso. O que nós podemos ir além disso aqui? Como é que nós podemos sair dessa instância, né, tão comum a todos, que possa fazer uma grande diferença?
Você sabia que as pessoas se unem para fazer o mal? A gente não pode se achar que somos os bonitos da sociedade, porque estamos em congregação e nós nos unimos, né? Nós nos unimos em nome de Jesus. Mas nem toda união está ligada a um fator de amor. Pode ser uma união para fazer algo ruim, algo nocivo para as pessoas. E como é que a igreja deve se unir? E aí Paulo vai falar que a união dos irmãos tem que ser feita em amor. É uma união de dentro para fora. Não é uma união feita pelas coisas que estão sendo visíveis, né? Diante das nossas visões, daquilo que está sendo visto. Não. Por quê? Porque essa união, quando a gente se aproxima por aquilo que as pessoas têm, é uma união feita pelo mundo lá fora. Porque eles se aproximam por interesses. A nossa união, ela não deve ser por interesses. Ela tem que ser uma união interna, através do amor. Nós nos aproximamos para servir uns aos outros. Nós nos aproximamos com essa pessoa e começamos a olhar essa pessoa como superior a nós mesmos. Então, a união e essa proximidade de Deus, essa aproximação interna, ela tem que vir a partir do coração. Daquilo que nós sentimos, daquilo que nós acreditamos, dos valores que nós temos dentro de nossas vidas. Porque tem pessoas que se afastam de pessoas, porque essa pessoa não tem algo que ela possa usar, que ela possa agregar na vida dela, e essas pessoas se afastam das pessoas, porque passam a julgar as pessoas. Olha a maneira como nós pensamos pessoas. Quando você se aproxima de uma pessoa, eu gosto muito dele, porque ele tem algo que te oferece e algo que você se alimenta. A gente não sai procurando pessoas para ajudar. A gente sai procurando pessoas que provavelmente possam nos ajudar. Esse é o grande desafio de ser cristão. De você estar do lado de pessoas que precisam de ajuda. Que você esteja do lado de pessoas que estejam carentes em necessidades. E essas necessidades precisam ser supridas por alguém. Esse alguém é Deus te levando até essas pessoas. Você quer perguntar para Deus assim, Deus, quanto que o Senhor me ama? Ele vai te responder. Eu coloco tantas pessoas do seu lado. Ah, Deus, mas não tem ninguém. O que está acontecendo com o seu amor? Porque o amor que Deus derramou sobre nossas vidas é para disponibilizar os nossos consumidores. Porque todos nós queremos consumir amores. Nós queremos ser acolhidos. Nós queremos ser vistos. Nós queremos pertencer a uma sociedade. Nós queremos ter o olhar dos outros. Porque ninguém gosta da indiferença. Ninguém gosta de estar à margem de uma sociedade. Então o apóstolo Paulo começa a dizer isso para nós. Que se não houver renovação da nossa mente, se nós continuarmos pensando como nós pensávamos no mundo, se o nosso pensamento ainda for aquele pensamento competitivo, onde as pessoas não conseguem viver, elas estão existindo. As pessoas que competem estão existindo todo o tempo. Todo o tempo ela está se reconstruindo, porque ela está competindo com as pessoas. Nós não precisamos competir espaço dentro da igreja, nós não precisamos competir cultos, nós não precisamos competir violão, não precisamos competir bateria, não precisamos competir quem é que vai ser o presidente da mocidade, não precisa competir não. Todo o tempo vai ser o nosso tempo. Todo o tempo nós estamos na vontade de Deus. Para você ter uma ideia da mente das pessoas, apenas 2% da população agradece aquilo que chega na sua mão. Porque 88% das pessoas estão criticando, estão reclamando, falando mal do emprego, falando mal do país, falando mal da política, falando mal do carro. Compra o carro, só é bênção no primeiro mês. Depois está reclamando do carro, está reclamando do calor, reclamando da temperatura, reclamando do vizinho que bota o som alto, reclamando da cadeira desconfortável. A gente fica 88% reclamando das coisas. Por quê? Uma mentalidade que está sendo treinada para reclamar. Pessoas que reclamam. Quem é que gosta de reclamar? Baixa a mão. Mas quem é que... Não é verdade? A gente reclama de tudo, irmãos. Então essas mentalidades é que Paulo está dizendo. Para de reclamar. Você quer crescer como pessoa? Você quer crescer como pessoa? Para de reclamar. Faça um jejum de reclamação. Hoje eu não vou reclamar. Gente, você já tentou fazer isso com você? Para não pensar nada de ruim sobre pessoas?
Então a gente começa a pensar aqui, olha, você criar uma mentalidade que não pense em reclamação. Sabe por que isso? Segura isso aí para você. Toda vez que você reclama de uma coisa, faz uma crítica, a tua mente te joga para baixo. A tua mente joga para baixo. Se você levanta pela manhã já reclamando, aquele dia não vai ser muito bom para você. Porque ela vai ser uma âncora, uma mente que te joga para baixo. E uma âncora não deixa você sair daquele lugar, você fica preso. E Paulo começa a falar de transformação de mente. Então, se você tem uma mente que te joga para baixo todo dia, como é que você vai viver? Então, aí a gente começa a pensar de pessoas que criticam a si mesmas. É o estado mais doentio que você possa encontrar. Pessoas que falam de pessoas são pessoas pequenas. Pessoas que vivem falando de pessoas são pessoas pequenas. São pessoas que estão no nível intelectual pequenininho. E está jogando para baixo. Essas âncoras. Âncoras. Joga para baixo. E aí a pessoa ela começa a se alimentar desse tipo de pensamento. E isso é tão prejudicial que essas crenças elas vão se tornando crenças centrais dentro dela. E essas crenças centrais que ela acredita, que ela fala assim, eu acredito assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Então, essa pessoa não consegue se libertar desse pensamento. Por mais que ela tenha Jesus no coração dela, ela não consegue se livrar desse comportamento acionado pelo cérebro dela. Pensar de forma negativa e falar coisas ruins dos outros. Isso é tão perverso. Por quê? Qual é o campo que o inimigo vai atuar nas nossas vidas, irmãos? É aqui na mente. O inimigo atua na nossa mente. A maneira como você pensa. A maneira como você traz à existência Deus através do seu pensamento, através da sua vida. É como que eu estou articulando Deus. Como é que eu imagino Deus? Quais são os meus valores como pessoa? E aí nós começamos a entender que essas relações que nós temos que ter com Deus, tem que ser uma relação de crescimento. A nossa vida não pode ser uma descida, tem que ser um ascendente. A nossa vida tem que estar em ascendência diante de Deus. E a cada dia você tem que se renovar na presença de Deus. A Bíblia mostra algo, fala assim, ó, mesmo que você esteja chorando em sofrimento a noite toda, pela manhã tem que vir o quê? Alegria. Alegria tem que vir pela manhã. Mas o modo que você pensa todo dia, você pode estar chorando a noite toda, no outro dia também a noite toda, no outro dia o dia todo, a noite toda, o dia todo, a noite toda, porque a tua mente ela começou a entrar num ciclo de sofrimento. E como é que eu saio desse ciclo de sofrimento? É você agora se permitir a se desenvolver como pessoa. E aí Paulo vai dizer isso aqui na carta, ele vai transformar isso aqui quando ele diz assim, ó, de modo, perdão. E ele vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o modelo que o mundo apresenta, ele pode ser nocivo para nós. Porque você agora fez uma decisão e tomou agora uma decisão de servir a Deus, e Deus está te mostrando o caminho. O caminho é esse. O mundo mostra o caminho ali para você. E aí ele vai dizer o seguinte, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que eu tenho que renovar minha mente? Pastor, por que eu tenho que renovar minha mente? Renovar. O que é renovar? Tornar nova novamente. É repetir o que Deus imprimiu em você lá no Gênesis. Quando Deus te deu uma mente pura, uma mente saudável, uma mente para cima, uma mente que só via coisas boas. Uma mente que não estava preocupada com outra coisa a não ser a pensar em Deus, a louvar a Deus e a cuidar daquele paraíso maravilhoso. Mas depois que entrou o pecado, a mente deles foram transformadas. A partir do momento que Eva comeu aquele fruto, e Adão, em vez de ser um freio, entrou também no fruto, e aí eles pecaram. Deus começa agora, na tarde, toda a tarde, tinha encontro com eles, e Deus chama Adão, Adão, Adão. Adão estava se escondendo, pegou folhas, cobriu a sua nudez.
A primeira alteração, o primeiro momento do pecado veio aonde? Da mente. A mente dele mudou. Porque Deus pergunta, mas por quê? Tu está fugindo? Por que você tem medo? Ele estava com medo. A mente dele ficou com medo, uma mente medrosa. Uma mente que se tornou uma âncora, ele se colhe ali de folhas. E agora essa mente começa a acusar pessoas. O que aconteceu, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Ele acusou a mulher. Deus olha para a mulher e fala assim, olha, foi a serpente. Foi a serpente que me fez pecar. Veja que a mente do homem começa a ser transformada numa mente adoecida, uma mente a apontar para as pessoas. Porque se Adão respondesse de forma diferente, olha Deus, eu recebi tua mensagem, recebi tua palavra, tu nos disseste que nós não poderíamos pegar naquele fruto, naquela árvore, mas foi um erro meu, foi um vacilo meu, eu também comi desse fruto. Eva poderia olhar para Adão e falar assim, também, Deus, olha, eu quero falar também. Deus, olha, eu acho que eu fui gananciosa, eu quis conhecer coisas que não estavam no meu tempo, e eu comi desse fruto. Eu fui gananciosa. Mas não, todas as vezes que queremos justificar o nosso erro apontando pessoas, você está se tornando uma pessoa âncora. Você está se tornando uma pessoa num nível tão pequeno que você não está se permitindo ao crescimento. Pessoas que querem crescer, que desejam crescer diante de Deus, elas têm que se permitir ser flexíveis ao mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Muitas vezes nós estamos preparados para ouvir a verdade, para ouvir o coração das pessoas, as verdades que elas têm sobre nossas vidas. Mas que você seja simples no falar, que você seja simples no seu agir, mas prudente como a serpente. Nós não estamos aqui para ofender as pessoas, para criticar a pessoa. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para fazer com que elas cresçam do nosso lado, porque o crescimento dessa pessoa é o seu crescimento. O diabo tirou isso dos nossos olhos. A pessoa que está do teu lado, o sucesso dela é o teu sucesso. O crescimento dela é o teu crescimento. Porque nós não crescemos sozinhos, nós crescemos com os outros. O próprio Jesus ensina isso em João 17, quando ele fala assim, Pai, assim como eu sou um em ti, que eles sejam em nós. Nós somos uma única pessoa. É quando Deus olha para mim e pergunta assim, quem é ele? Ele é um pedacinho de mim fora de mim. Quem é tu? Eu sou um pedacinho de você fora de você. Quando a gente começa a entender essa sintonia de igualdade, nós começamos a investir no outro, porque o outro é um pedacinho de mim fora de mim. E quando eu invisto no outro, eu estou investindo em quem? Em mim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo o meu próximo, eu estou me amando. Quando eu critico o próximo, eu estou me criticando. Quando eu amaldiçoo o próximo, eu estou me amaldiçoando. Então percebo que a nossa vida, a nossa maneira de pensar na relação do outro, ela volta dobrada sobre você. Por isso que Paulo está dizendo aqui, vocês precisam renovar a sua mente, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, se não tiver renovação na nossa mente, nós jamais iremos saber qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Porque se você não se permite mudar no seu coração, na sua vida, da sua maneira de pensar, a vontade de Deus não prevalece sobre a nossa vontade. Porque enquanto você tiver no pensamento crítico, no pensamento acusador, no pensamento destruidor, não vai entrar o pensamento de Deus, que é um pensamento de vida abundante em nossas vidas. Por isso que muitas pessoas estão ainda no mesmo lugar. Podem ter anos de conversão, entre aspas, conversão, mas isso não quer dizer nada no mundo espiritual na maneira como você pensa. Você pode ter anos, velhinhas apagadas, 20 anos como cristão, porque você entrou naquela igreja, batizou, tem sua carteirinha de batismo, e aí você tem 20 anos, só 20 anos que sou evangélico, sou cristão. Isso não quer dizer nada no mundo espiritual. Quais são as mudanças que você pode apontar hoje
O que você pode apresentar para as pessoas, como o próprio Deus disse, eu sou o que sou. Disse isso para Moisés. O povo vai ficar preocupado. Diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou o que eu acabei de fazer agora. Eu libertei o povo. Então você se torna um socializador, você se torna um humanizador, quando você passa a ser o que você é, no seu alinhamento com as pessoas que estão do seu lado. Pessoas que crescem, pessoas que se desenvolvem, são pessoas que se permitem ser transformadas todos os dias. Então eu quero deixar essa palavra aqui, que fala, se você quer crescer, permita-se a mudar diariamente. Permita-se a ser uma pessoa nova diariamente. Ore a Deus antes de dormir e fala, Senhor, amanhã, pela manhã, eu quero levantar a alegria do Senhor. Amanhã eu quero levantar essa alegria. Eu quero dormir aqui nesse momento agora, agradecendo a Deus a tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero amanhecer na alegria com o Senhor. Você vai ter uma vida diferente, irmão. Você vai ter uma vida diferente, porque você está decretando que as circunstâncias não determinam a pessoa que você é, mas a pessoa que você é vai transformar tudo que está à sua volta, pela maneira como você pensa sobre essas pessoas que estão do seu lado. Olha que bênção das nossas vidas. Da gente mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, através do nosso pensamento em Deus. Porque Ele deixou a palavra assim, muito forte para nós, que diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Então você pode mudar todas as coisas a partir daquele que te fortalece. Então a tua mente tem que estar fortalecida. Guarda ao teu coração aquilo que te traga o quê? Esperança. Senhor, eu trago a minha memória. O que ele está dizendo? Eu trago a minha mente. Aquilo que me dá o quê? Esperança. Traga a sua mente aquilo que te dá esperança. Olha o que Deus está falando. Que Deus sonda os nossos corações, prescruta o nosso coração. E Ele sabe como anda o nosso pensamento. Então, traga a sua mente aquilo que te dá esperança. O que está dando esperança? Criticar pessoas te dá esperança? Falar mal de pessoas te dá esperança? Falar mal do vizinho te dá esperança? Não perca tempo, queridos. Viva uma vida de abundância. Viva uma vida alegre. Abençoe teu vizinho da direita, teu vizinho da esquerda. Ah, teu vizinho joga lixo no teu lado lá, não tem problema. Pega esse lixo dele e leva. Pega os 2 sacos, passa na frente dele, dá um sorriso. Levanta e vai embora. Entrega lá o lixo dele lá. Faz isso. Ele nunca mais vai jogar lixo na tua casa. Mas se você joga o lixo na casa dele também, vai virar aquela coisa, um jogando lixo pro outro. Os dois estarão na mesma âncora. Se o outro vizinho te xinga, tu vai xingar também, os dois vão ficar xingando. Vocês vão passar anos e anos se xingando, doendo. Vai somatizar, vai ter dores no corpo, na tua cabeça, vai ficar doente. Por quê? Os dois estão se xingando todo o tempo, se odeiam. Então, aí vão morrer assim. Agora abençoa teu vizinho. A Bíblia fala, orai pelos teus inimigos. Sabe por quê? Oração sobre o inimigo, amontoar abraço sobre a cabeça deles. Porque o dia que eles se converterem, serão verdadeiros advogados ao seu favor. Serão os primeiros a falar, opa, não fala mal dele não. Por quê? Porque a Bíblia fala, orai pelos seus inimigos. Amontoe braços na cabeça dos seus inimigos. Oração, irmão. Ora. Eu não sei quantas horas você ora, mas todo dia eu oro. Eu oro pela minha vida, oro pelos livramentos que Deus me dá, oro pelas pessoas que Deus coloca na minha frente. Eu sempre falo assim, Senhor, coloque só pessoas bonitas na minha frente. Você quer ver pessoas feias? Hã? Não, tem baiano. Pessoas bonitas, pessoas saudáveis, que eu estou falando. Pessoas bonitas, pessoas saudáveis, pessoas que pensam para cima. Pessoas... É isso que a gente tem que orar. A gente ora aqui de manhã assim, Senhor, que uma carreta passe por dentro de mim essa manhã. Ninguém ora, não é verdade? Então, nossa mente tem que ser o quê? Positivo. Vamos orar com coisas boas na nossa mente. Orar, pedir a Deus coisas maravilhosas que transformem a nossa mente. Amém? Que essa palavra possa mudar a sua maneira de pensar sobre nós mesmos e sobre Deus. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Posso contar com a vitória de vocês? Amém. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer. Exceção, né?